Tralali, tralalá. E mais uma história a dona Joaninha irá te contar. Olá, aqui é a dona Joaninha e eu quero dizer para você que essa história de hoje é trazida pelo Spotify para podcasters. Isso é uma plataforma que ajuda as histórias chegarem até você. Então, vamos agradecer ao Spotify e vamos à nossa história de hoje, que eu acho que você vai gostar bastante. Vamos lá? Olá, eu sou a dona Joaninha e eu trago histórias para você ouvir a todo momento. E essas histórias fazem parte de um projeto muito lindo, que é levar a língua portuguesa para as crianças que vivem fora do Brasil. E assim elas mantêm a língua portuguesa viva nos seus corações. E outra coisa, este podcast também tem o objetivo de levar as histórias de autores brasileiros mundo afora. E então, tudo pronto para mais uma aventura com a dona Joaninha? Olha, mas antes de começarmos a nossa história, vamos respirar um pouquinho. E sabe por quê? Seu cérebro fica tão feliz quando você respira, porque ele vai acalmando, acalmando, para você aproveitar melhor a história. Então, fecha seus olhos um pouquinho, comece a respirar pelo seu nariz bem devagarinho. E aí, segura um pouquinho e solte bem lentamente este ar e vai esvaziando, esvaziando seus pulmões. Isso. Novamente, inspire, 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 como se você estivesse cheirando aquela flor bem perfumada. E agora, assopre, fazendo de conta que você está soprando a sua velhinha de aniversário. Isso. Inspire novamente. Segure o ar um pouquinho aí, segure, segure. E agora solte. Maravilha! Vamos à nossa história? E hoje a nossa história, ela é muito legal, sabe por quê? Quem escreveu essa história foi o Luiz Cardoso. E o Luiz criou essa história para os filhos dele, para o Adriano e para a Thelma. Hoje, o Adriano e a Thelma já são adultos. E eu aposto que mesmo sendo adultos, o Adriano e a Thelma ainda gostam de ouvir a história do urso Zeca que gostava de comer mel. Vamos à nossa história? O urso Zeca, que gostava de comer mel. Era uma vez um urso que se chamava Zeca. Era um urso sapeca, mas olha, ele era super bonitinho, super fofinho, gordinho, com os olhos bem grandes e espertos. Era um ursinho que gostava muito, sabe do quê? Esse ursinho amava comer mel. Nossa, como o Zeca gostava de comer mel! E um dia ele estava andando pela floresta e bateu aquela vontade. Ai, que vontade que ele teve! Ele sentia até o cheirinho do mel. Tum! O Zeca falou: ai, que vontade de comer mel! Aí, como o Zeca não sabia aonde que tinha mel, ele foi bem esperto e ficou ali a observar a hora que passasse uma abelha. Ele decidiu seguir a abelhinha e chegar no mel.
O Zeca ficou olhando para cá, ficou olhando para lá e de repente passou uma abelhinha perto dele e ele ficou olhando. A abelhinha bem assim. Ele saiu correndo atrás da abelha e ficou olhando para ela. Ela parou numa florzinha e ficou tirando o néctar da flor. Você sabe o que é néctar? Bom, no final dessa história, nós conversaremos um pouquinho sobre o que é esse negócio de néctar. Bem, e o Zeca ali quietinho e ouvindo. E a abelha voou de um lado, voou para o outro, e o Zeca saiu correndo atrás. Ploc, 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 ploc. E a abelha na frente. E ela parou em outra florzinha. Ficou ali tirando o néctar da flor e o Zeca só olhando. Na próxima, acho que ela vai lá para a colmeia, pensou o Zeca. E então eu vou comer todo o mel. Que gostoso! Eu vou comer todo aquele mel da colmeia. E a abelhinha saiu voando e o Zeca atrás. Ploc, ploc, ploc. E ela parou em outra florzinha. Ai, como essa abelhinha gosta das flores, hein? E ela começou e ficou ali, colhendo o néctar da florzinha. O Zeca ficou olhando e ela lá no parada, bem juntinho da flor, pegou todo o néctar que pôde e saiu voando com aquele som do E o Zeca então saiu correndo atrás da abelha, ploc, 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 e a abelhinha chegou lá na colmeia. Finalmente, o Zeca parou, ficou ali observando, olhando, e as abelhas todas as abelhas estavam em volta da colmeia, fazendo aquele barulhão. E as abelhas chegavam trazendo néctar. E tinham as abelhas que saíam para buscar mais néctar. Era um entra e sai, era aquela confusão. E o Zeca ali com a água na boca, porque o mel era tanto que escorria para fora do favo. O mel pingava e pingava e o Zeca só olhando e já estava ficando desesperado para comer todo aquele mel. Então o Zeca falou: eu tenho que chegar naquele mel, mas se eu chegar lá, elas vão me picar todo. Eu preciso dar um jeito de enganar essas bichinhas aí. E as abelhas lá. E o Zeca, que era bem esperto, pensou: já sei como eu vou enganar elas. Elas gostam de flores, não é isso? Então eu vou fazer uma flor bem grande. Eu vou pegar, então o Zeca saiu correndo, poloc, 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 pegou um papel bem grandão, pegou uma tesoura e recortou, tic, 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 tic. Fez uma flor enorme, mas bem grande mesmo, e colou uma flor cheia de pétalas, com aquele miolo amarelo que nem uma margarida gigante, mas bem grandona mesmo. E aí ele pensou: quando essas abelhas virem essa flor bem aqui, elas vão sair correndo
porque toda flor tem néctar. E aí eu vou lá e pego todo o mel só para mim. E foi isso que ele fez. Ele pegou aquela flor gigantesca e apoiou nos arbustos, bem próximo da colmeia. E ele começou a gritar assim: abelhas, abelhas! E as abelhas lá na colmeia: bzzz, abelhas, olha aqui que florzona, aqui ó, olha que florzona, aqui ó, abelhas. E as abelhas: bzzz, abelhas, venham cá, abelhas, venham cá. Olha só que florzona que tem aqui, olha que linda essa flor. Nisso, uma abelhinha que estava lá, meio assim no cantinho, veio voando em direção àquela florzona. Quando ela chegou bem perto, ela falou: que florzona? Eu acho que eu não vou dar conta. Eu preciso chamar minhas companheiras. Gente, tem uma flor enorme lá. A gente precisa de muita ajuda, porque a flor é muito grande. E o Zeca ficou lá escondido, só escutando a movimentação das abelhas. Bzzz. E todas as abelhas da colmeia foram de encontro àquela flor e ficaram lá. O Zeca então pensou: até elas descobrirem que esta flor é de papel, eu já comi muito mel. O Zeca, ele estava numa alegria que ele não podia se conter. A flor estava parada lá no arbusto e as abelhas em volta. Aí então o Zeca saiu correndo, poloque, 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 e já foi lá na colmeia e meteu a pata e trouxe aquele mel gostoso, suculento, e colocou tudo na boca. Que gostoso! Lam, 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 que gostoso! Nam, 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 que gostoso! E comia mel, e as abelhas lá na florzona. Não conseguiam interpretar o que era aquela flor, não conseguiam saber que história era aquela, o que estava acontecendo. Elas não conseguiam pegar o néctar da flor, mas era uma flor gigantesca. E o Zeca, lá no meio daquela comilança de mel, pensou: ai, que mel mais gostoso! É bom eu me mandar daqui, porque daqui a pouco elas vão se tocar que aquela flor é de papel, vão sair correndo atrás de mim e vão me arrebentar de tanta picada. Mas eu vou comer só mais um pouquinho, tá tão gostoso. Ai, nham, 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 ai que gostoso, ai, só mais um pouquinho. Puxa, ai, é melhor eu ir embora, porque daqui a pouco aquelas abelhas voltam para cá e eu já comi muito mel, mas eu não consigo parar de comer. Ai, eu preciso parar de comer, porque senão eu vou ficar todo picado e as abelhas vão se tocar e aquilo, ai, não vai ser uma boa coisa. Ai, aquilo não é uma flor de verdade. De repente, as abelhas começam a conversar entre elas. Elas estavam confabulando. Elas desconfiaram que aquela flor não era de verdade e que tinham sido enganadas por alguém que estava lá comendo todo o mel da colmeia. E elas começaram assim: nisso, lá estava o Zeca, lá na colmeia. Ele ainda estava comendo mel. Ele não conseguia parar. Nham, 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 nham. Ai, eu tenho que ir embora. Eu preciso ir embora, porque elas virão, elas vão chegar
E é lógico que elas virão, é lógico que elas vêm aí, bravas, loucas da vida, para me picar inteiro. Ai, eu só tenho que fugir. Eu já comi bastante mel. Ah, mas só mais um melzinho, só mais um melzinho. E o Zeca, como ele era muito guloso e como ele nunca conseguia parar de fazer as coisas, mas era só ele usar a cabeça e sair dali, porque ele já tinha conseguido o intento dele. Ele já tinha tirado as abelhas de lá e ele já tinha comido bastante mel. Era só ele sair correndo, mas na verdade ele não parava. Ô Zeca, deixa de ser bobo, Zeca. Olha as abelhas vêm aí, Zeca. Elas estão chegando. Olha as abelhas, Zeca. Zeca, as abelhas estão chegando. Bzzz. Ai, 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 ai. Bzzz. Correndo, correndo, correndo. Sai, Zeca, sai correndo. Eu estou correndo, eu estou correndo. Ai, ai, elas estão me picando, elas estão me picando. E as abelhas... O Zeca correu tão rápido para o único lugar que poderia ser seguro para ele. Ele correu para dentro do lago e tibum! Ele mergulhou lá dentro daquele lago. E as abelhas, elas ficaram ali por cima, voando. E o urso Zeca pensou, bom, se eu botar a cabeça para fora da água, eu vou tomar um monte de picada no focinho e aí eu ficarei todo ferroado. Eu tenho que me mandar, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. O Zeca lembrou então que dentro do lago tinha um canal submarino que ligava o lago a um outro lago. E ele poderia nadar através do canal e sair lá do outro lado e fugir das abelhas. E elas ficaram ali em cima, ali no lago, e não podiam perceber que do outro lado o Zeca podia fugir. E foi o que ele fez. Ele mergulhou um pouco mais e saiu nadando por baixo da água. Plum, plum, plum. O Zeca foi se arrastando, ele foi respirando. Blum, blum, blum. E de repente ele sai do outro lado. E então o Zeca falou, agora eu estou livre. Mas ele ainda escutava o barulho das abelhas. Finalmente o Zeca pensou, agora, depois de eu já ter comido bastante mel, eu acho que eu aprendi minha lição. Eu tomei tanta picada porque eu não quis parar de comer mel. Mas agora, como eu sou um urso muito esperto, da próxima vez eu vou parar antes da coisa ficar ruim para o meu lado. Eu só vou curtir a coisa boa, né? E as abelhas foram embora lá para a colmeia. Esse urso Zeca é sapeca mesmo, hein? E aí, você sabe o que é néctar? Bom, o néctar é a matéria-prima que as abelhas usam para produzir o mel, aquele mel docinho que a gente come, igualzinho o urso Zeca. Mas a gente não come tanto assim, não é, urso Zeca? E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Se você quiser ouvir mais, continue no podcast da Dona Joaninha e fique com um abraço da sua amiga e até a próxima. Tchau, tchau!